capítulo 2, de 6 a 23. Nós temos refletido, irmãos, nesse livro. Nós já sabemos algumas coisas. Então, antes de ler o texto, eu quero colocar essas questões para a gente ficar todo mundo, pelo menos, na mesma página. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma. Ela é, portanto, uma das cartas chamadas as cartas da prisão. O Epáfras, que foi o plantador dessa igreja, foi até Roma visitar Paulo. E ele queria estar com Paulo, ele queria levar donativos, abençoar a vida de Paulo e também compartilhar com Paulo a situação da igreja. E ele contou muitas coisas boas, porque tinha muita coisa boa acontecendo ali na cidade de Colossos. Mas ele também tinha certas preocupações, e a preocupação dele era com uma má influência, a influência de falsos mestres dentro da igreja, ensinando algumas coisas que deturpavam o evangelho puro e simples que Paulo pregava, que Epáfras pregava. Isso estava trazendo confusão para a igreja, e ele queria a ajuda de Paulo para tratar desse assunto. Ele volta de Roma para Colossos, e essa carta, então, que o Paulo escreveu, ela era lida ali naquela igreja, e os irmãos, a partir dessas orientações de Paulo, procuravam seguir aquelas orientações vindas através da carta. Essas cartas, elas também circulavam, irmãos, então ela era entregue na cidade de Colossos, mas haviam cidades próximas, então elas serviam também de referência para as outras igrejas, que muitas vezes também estavam passando por situações semelhantes, ou evitava que elas passassem por situações difíceis. Então era mais ou menos essa dinâmica. Então nós temos aqui esse livro, é a carta que Paulo escreve para a igreja de Colossos a partir daquilo que ele ouviu de Epáfras. Nós chegamos no capítulo 2, na semana passada eu fui até o 7, mas para efeito de um entendimento melhor do texto, eu voltei no 6 e agora nós vamos terminar o capítulo 2, nós vamos até o 23, que diz assim, Colossenses 2, de 6 a 23. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porquanto tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Irmãos, esse é um texto pegado, tá? Esse é um texto que dá assim no meio. Poderia explorar tantas coisas nesse texto.
Mas me parece que há uma ênfase grande no texto naquilo que nós chamamos hoje de misticismo. Então eu vou começar, a gente vai caminhar com o texto, mas o pano de fundo que me parece que Paulo está tratando com a igreja de Colossos e que nos serve de lições hoje, é que quem tem Cristo tem que parar com alguns entendimentos e algumas práticas que, na verdade, são fruto de misticismo e má formação religiosa, uma vez que se tem Cristo, uma vez que se conheceu o Evangelho. Então, eu quero compartilhar com os irmãos nessa direção. Primeiro, olha o que ele está falando no versículo 6. Ele está falando para pessoas que receberam Cristo, que estão andando em Cristo. Ele fala, se você recebeu Cristo, você ande em Cristo. E aí aquilo que a gente viu na semana passada, com raízes, radicados, em edificação, ou seja, em crescimento. Então você tem raízes em Cristo, você está em constante crescimento e você está tendo a sua fé confirmada. Pode projetar o texto, Ana, o 6, que eles vão acompanhando visualmente também. Então está falando para a igreja, está falando, olha igreja, vocês receberam Jesus, vocês têm raízes com Jesus, continuem o crescimento de vocês, e vocês passem pelas provas que vocês têm com Cristo, porque no final isso vai gerar gratidão no coração de vocês vão estar cheios de ações de graças, porque vocês estão firmes com Jesus. Então ele está falando claramente para a igreja permanecer firme com Jesus. E aí ele vai fazendo alguns alertas. Olha o versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com filosofias vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Beleza, vamos mastigar isso aqui. O que é rudimento do mundo? Rudimento do mundo é mais ou menos o seguinte, irmãos. As pessoas nós cremos também que há um mundo espiritual. O rudimentos do mundo é uma expressão utilizada para falar dessa atuação, desse contexto de mundo espiritual. E havia uma ideia que é o seguinte, que eu já falei para vocês, que os falsos mestres estavam tratando isso com a igreja, que entre nós e Deus há uma distância. E o que Jesus fez foi muito bom, mas, tenha sempre o mas, precisava subir uns outros, colocar mais uma escadinha da onde Jesus deixou para chegar até Deus. Então, se você quisesse caminhar mais uns degraus na fé, você tinha que aprender algumas coisas espirituais que iam além de Jesus. Então, essas questões que se aprendia exatamente com esses iluminados, esses que se proclamavam como iluminados, que Deus havia entregue a eles esse conhecimento e que a igreja tinha que aprender com eles, então seriam essa questão esses rudimentos do mundo, essa distância entre esse mundo, entre o que se vive aqui e Deus. Jesus levou até um ponto e dali para lá eles teriam que ter algumas práticas transcendentais, algumas práticas místicas, ou algum rigor de dieta, rigor ascético no texto que eu li, questões dietéticas, questões de não participarem de festas ou de algumas coisas, e que isso completaria do ponto onde Jesus deixou até Deus. Parece loucura, irmãos. Parece doideira. Mas muitas vezes nós pensamos igual a eles. Muitas vezes nós temos uma visão de algumas questões e nós espiritualizamos algumas questões sem perceber que ao fazermos aquilo nós estamos depondo contra a obra, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Eu gostaria muito de conseguir ser claro nessa noite para tirar o misticismo que às vezes fica ainda no coração e na mente do cristão. Porque liberdade em Cristo Jesus envolve uma certeza, que é o que o Paulo vai falar aqui. Veja bem, 9, está falando de Jesus Cristo. Gente, para que vocês estão indo atrás dessas coisas? Olha o 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, não está faltando nada. É em Jesus Cristo que se completa, a presença de Deus está completa em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. 10.
E é nele que vocês estão sendo aperfeiçoados. Ora, não foi ele que salvou vocês, não é nele que vocês estão radicados, não é nele que vocês estão sendo edificados, as provações vocês não passam na presença dele, não é ele que tem enchido o seu coração de gratidão, que era o que ele já havia tratando, e ele vai crescendo, irmãos. No 11 ele diz assim, olha, ele vai usar a simbologia da circuncisão. Nele também vocês foram circuncidados. A circuncisão, irmãos, era uma marca. O menino judeu, quando nascia, ele era circuncidado. Na nossa cultura nós chamamos de operação da fimose no homem. Mas o que isso significava? Isso significa o seguinte, que aquele menino agora ele faz parte do povo da aliança. Aquele menino agora ele pertence ao povo de Deus. E agora, olha o que o Paulo está dizendo para aquela turma. Gente, vocês estão atrás de novos degraus além de Jesus Cristo. Jesus Cristo não leva completamente até Deus. Está faltando aqui um espaço nesse mundo espiritual que precisa ser completado com algumas coisas que vocês vão fazer. É sério isso? É que vocês vão se abster de algumas coisas, aí vocês vão completar essa obra de Cristo, ou vocês vão fazer algumas coisas, e aí vocês vão completar essa obra de Cristo. Se liguem, o próprio Deus fez a circuncisão de vocês, mas Ele fez lá no coração. Deus sangrou o coração de vocês, Deus colocou uma marca no coração de vocês, e vocês são povo dEle. Assim como aquela marca para o menino judeu significava pertencimento à aliança, a circuncisão agora é feita no seu coração. Você é povo de Deus. Deus é o teu guarda, o Deus é o teu protetor, Deus é o teu provedor, Deus zela por você, Deus tem ciúme de você. Vocês foram feitos, igreja, povo de Deus, completamente pela obra de Jesus Cristo. Irmãos, não havia nenhuma dúvida na cabeça do judeu que o menino, ao ser circuncidado, ele era povo de Deus. Quando eles recebiam pessoas de outros povos, adultos, já não mais crianças, e eles abraçavam essa fé em Jeová, eles abraçavam o Deus de Israel como Deus de suas vidas, ou seja, na linguagem de hoje, eles se convertiam. O que era feito com eles? Eles eram circuncidados. Como que? Sinal de pertencimento ao povo de Deus, sinal de pertencimento a esse Deus. E eles não tinham nenhuma dúvida de que, eles não diziam, você fez a circuncisão, mas vocês precisam de algumas outras coisas. Não era assim. Quando Deus toca no seu coração, quando Deus chama você pelo teu nome e te salva, você tem uma marca no seu coração. Você tem uma marca na sua vida, que é invisível aos olhos humanos, mas é patente, é claro, aos olhos de Deus. Você foi feito povo de Deus. Deus escolheu, chamou você para ser parte do povo dele. Amém, irmãos? Mas eu podia encerrar aqui, irmãos, mas o Paulo não se conteve, o Paulo foi com tudo. Olha o que o Paulo vai dizer ainda mais. 12. Vocês não apenas foram circuncidados, vocês foram sepultados com Jesus Cristo. E aí ele usa uma outra figura, não mais do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. O recurso não faltava para o Paulo. O que você falasse, ele tinha um recurso. Ele acabou de usar a figura do ser povo de Deus lá do Antigo Testamento. Qual que era o sinal de pertencimento ao povo de Deus no Antigo Testamento? Circuncisão. Mas para que ficasse patente, ele fala, não, vocês não apenas foram circuncidados no coração, essa obra é completíssima em Cristo. Olha, vocês foram sepultados para a vida que vocês tinham antes. Vocês morreram para a vida que vocês tinham antes. E Ele deu a vocês uma nova vida. Não é isso que significa o batismo? Não é isso exatamente que o batismo simboliza? Quando a pessoa é mergulhada em água, ela está morrendo para uma vida sem Jesus, ela está morrendo para uma vida sem pecado. Mas quando ela é erguida, ela está nascendo para uma vida com Jesus Cristo. Falta alguma coisa?
Vai ser essa pessoa que vai completar a obra de Jesus, seja abdicando de alguma coisa ou não, seja porque ela vai fazer alguma coisa ou porque ela vai deixar de fazer alguma coisa. Não é isso, irmãos. Nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa por o crescimento da nossa relação com Deus, por gratidão, consagração da nossa vida a Deus, mas não para completar a obra de salvação, porque ela já está completa, absolutamente completa na vida daquele que é salvo. No 11 e o 12, ele trata disso. Chegamos no 13, e ele, mais uma vez, trata com clareza o assunto. Ele diz: vocês estavam mortos pelas vossas transgressões. Vocês não podiam fazer nada por vocês. O morto não faz nada por si mesmo. Já viu um morto salvar-se a si mesmo? Não, nunca vai ver. O morto não faz nada por si. Mas ele vos deu vida em Cristo, juntamente com Ele, perdoando os nossos pecados e os nossos delitos. Falta alguma coisa? Estava morto e reviveu. Estava morto para a vida com Deus. Deus chama teu nome e te dá vida. Não falta nada. Não existe mais ou menos vivo, irmãos. Ele está um pouco vivo, ele está vivo, ele está morto. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Mas agora ele vai chegar aonde ele queria chegar. Tudo isso aí foi preparação do gol. Agora ele vai fazer o gol, irmãos. Olha o que ele vai fazer agora. 14. Ele cancelou o escrito de dívida que estava no teu nome. Os novos jamais vão saber o que é isso, graças a Deus por isso. Mas eu, que já não sou tão novo assim, eu vivi a época da promissória, irmãos. Você ia comprar um tênis, aí você chegava lá, assim, tanto, tá, gostou, aquela coisa toda, o Benê já comprou também. Pelo olhar que ele me olhou aqui, ele foi lá atrás, irmãos, ele lembrou da promissória. Eu vou levar em 4 vezes. Aí o cara pegava um bloquinho de papel, colocava seus dados no bloquinho, 4 de 100, beleza. Aí quando dava 30 dias, tu chegava lá com 100zão e dava o 100zão pro cara. Aí ele arrancava aquele bloquinho e falou: você quer que rasgue? Você quer levar? Você cancelou aquela dívida contra você, só falta 300 agora, eram 4 de 100, até terminar a dívida, a promissória que estava no seu nome. E quando você não pagava, ele protestava você. Ele ia falar, levava aquele documento no cartório e protestava você: esse vagabundo aqui não me paga de jeito nenhum, tem que cortar o crédito dele porque ele vai fazer isso com outro aí. Era essa guerra aí. A promissória era a dívida no teu nome. Só que havia uma dívida impagável no nosso nome. E olha o que Jesus fez com a dívida impagável do teu nome. Dá uma olhada no que ele fez. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, é interessante que ele coloque o termo ordenanças aqui, irmãos. É muito interessante isso, porque tem tudo a ver com o que ele vai falar mais embaixo, porque o pessoal estava dando um monte de ordem para os outros fazerem ou não fazerem coisas para completar o sacrifício de Jesus Cristo. Ele estava falando: sabe o que vocês faziam antes? Vocês seguiam um monte de ordenanças, mas o escrito de dívida continuava lá. Vocês queriam seguir um monte de regrinha e o escrito de dívida estava lá. Vocês fizeram um código paralelo à palavra de Deus, com um monte de regra, que a ponto da pessoa cuspir na terra, se brotasse, tivesse uma semente ali, e brotasse alguma coisa ali, se fosse uma terra do Paraná, a pessoa podia mesmo, né, uma terra fértil daquela, aquela terra vermelha, aí o sujeito cuspiu, tinha uma semente ali, se brotasse alguma coisa, ele estava em pecado. Por que ele estava em pecado? Porque esse dia era sábado, o dia que ele cuspiu na terra, e ali gerou um fruto, então ele trabalhou no sábado, ele produziu no sábado, logo ele estava em pecado diante de Deus. Que loucura, irmãos. Olha o que Jesus fez com tudo isso. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele pegou as promissórias de todo mundo,
colocou na cruz, está pago. Ele não pagou parte da tua dívida, ele não pagou um pedaço da tua dívida, ele não pagou a promissória que tinha próximo vencimento. Ele não pagou a última para ter mais desconto. Ele pagou todas, inteiramente, cravando na cruz do Calvário. Ele cancelou a dívida que estava no teu nome, que estava no meu nome. E mais, a imagem que ele vai usar aqui é a imagem da guerra. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando um povo, naquela altura, ele dominava um outro povo, o que ele fazia? Além de muitas maldades, ele fazia um desfile da vitória. Então, imagina, os derrotados na batalha, eles eram trazidos normalmente para a capital, e aquele povo fazendo uma festa, porque os seus guerreiros haviam vencido a batalha, e os derrotados vinham arrastados, vinham amarrados, e eles eram expostos publicamente, eles eram colocados diante daquele povo vencedor, e eles eram completamente humilhados, ultrajados, expostos publicamente, para que não ficasse nenhuma dúvida, eles haviam sido completamente derrotados. Quando eles encontravam um príncipe, um rei ainda vivo, esses eram os alvos, ou seja, as maiores autoridades eram colocadas em maior destaque. Então, se o rei ainda o rei do povo derrotado permanecesse vivo, ele ia ser espetáculo. A rainha, a princesa, esse grupo, os maiores, o líder do exército, eles eram colocados ali e eles sofriam todo tipo de barbaridade. Mas qual que era o objetivo? O objetivo era que ficasse claro para todos: eles estão completamente aniquilados, derrotados. Olha o que o Paulo faz lá no mundo espiritual. Quando Jesus cravou na cruz a sua dívida, a minha dívida, quando Jesus venceu, ele não venceu alguns, ele não venceu um grupo, ele não venceu algumas autoridades espirituais, ele venceu a todos. E no mundo espiritual isso ficou claro, isso ficou patente, isso ficou exposto. Houve um desfile, todos estão derrotados pelo sangue de Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Todos, sem exceção, estão derrotados, não tem a menor possibilidade de vitória, não tem condição de fazer frente a você, pelo simples fato que habita na sua vida o Espírito Santo de Deus, porque você foi circuncidado no seu coração, você tem a marca de Cristo em você, você é povo de Deus. Acorda, para de misticismo, para de ter medo daquilo que você não deveria ter medo. Tema a Deus, que o temor de Deus esteja no seu coração. Consagre a sua vida, viva com Deus, mas viva sem essas misérias que antes estavam presentes na sua vida, porque a sua vida estava exposta, e agora os teus inimigos em Cristo Jesus foram completamente derrotados. Quero ir para o final, irmãos. 16. Por causa disso tudo que Jesus fez, que ele começou lá com a história de circuncisão e veio, e chegou no desfile da vitória, olha, aí ele fala: então vocês parem de permitir que as pessoas fiquem julgando vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso era uma sombra das coisas que haveriam de vir. O que ele está falando, gente? O sábado lá atrás, vários elementos da teologia e da cultura judaica, porque uma das influências também dentro da igreja era uma influência judaizante, tem até hoje, isso é muito presente hoje na igreja evangélica brasileira. Quando você vai a uma igreja, tem uma bandeira de Israel, candelabro,
e uma mesa, e o pessoal está tocando chofar, ou qualquer coisa do tipo, o que você tem ali? A presença da teologia judaica, que é uma teologia do Antigo Testamento, que era uma sombra daquilo que viria e se tornaria concreto. Era uma silhueta, irmãos. O que é a silhueta? Tem a forma, mas não tem o conteúdo. A sombra tem a forma, mas não tem o conteúdo. Porque todo o conteúdo do Antigo Testamento é Jesus Cristo, irmãos. Se completou. Você não precisa mais da silhueta e você não precisa mais da forma. Aquilo, do ponto de vista histórico, do ponto de vista moral, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender. Entender, compreender o quê? A pessoa e a obra de Jesus Cristo. É isso que o Paulo está dizendo para a turma. Vocês têm Cristo? Aí agora vocês estão querendo voltar para aquelas práticas? Tendo Cristo? Isso tudo era só para apontar para Cristo, mas o Cristo já não tocou no seu coração, você já não está com raízes com Ele, você já não está crescendo com Ele, você já não foi batizado, você já não é completamente dele, para que você quer voltar a isso? Isso é loucura para quem tem Jesus Cristo, não faz sentido. E ele avança, 19, dizendo o seguinte, que o corpo de Cristo, suprido, bem vinculado, com as suas juntas e ligamentos, ele cresce com o crescimento que procede de Deus. E ele faz uma conclusão linda. Você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, para essa coisa arada toda, ou seja, se você se converteu, se você recebeu a salvação de Jesus Cristo, por que você vai continuar vivendo como se isso não tivesse acontecido? Se sujeitando a um monte de coisa, não toque isso, não prove aquilo outro, que são tudo preceitos e doutrinas humanas. Irmãos, se você pensar comigo, se fazer dieta salvasse ou contribuísse para a salvação de alguém, estava fácil, irmãos. Porque se você receber uma notícia de um médico hoje, falar assim, olha, ou você tem tanto tempo de vida, ou você faz tal dieta. Tu ia fazer a dieta. Essa dieta que tu não conseguiu fazer até hoje, tu ia fazer. Aquela coca que você não deixou, aquele toucinho de barriga que você gosta tanto, essas coisas aradas que a gente gosta aí, né? Uma costela. A gente ia deixar. Porque você olha para a cara da mulher, você olha para a cara dos filhos e fala assim, vou deixar isso de lado, que ainda quero estar presente aqui. Se guardar dia, irmãos, eles tinham uma coisa assim, olha, tem uma autoridade espiritual que precisa ser agradada, porque senão a colheita vai ser ruim. Então, a ideia era o quê? Jesus era formidável, mas eu ainda tinha preocupação em agradar a tal divindade, porque vai que dá azar na minha colheita. A história do dar azar é isso, irmãos. O dar azar é a nossa cultura de dizer isso. Não, porque não sei o que dá azar. Você vai passar debaixo da escada? E se tiver um gato preto esperando ali na esquina? Aí vai te dar azar? É disso que esse texto está falando, irmãos. Só que está falando na linguagem dos dias dele. E a gente precisa agora aplicar na nossa linguagem, no nosso contexto. Ou a gente tem Jesus e vive liberto, vive como liberto, ou a gente vai ficar se apegando a esses rudimentos de novo, que nada tem a ver com a vida da igreja, que nada tem a ver com o senhorio de Cristo sobre a vida da igreja. E que, sem perceber, depõe contra aquilo que Jesus fez. É como se você dissesse, olha, Jesus foi formidável e tudo, mas Deus o livre de viver um gato preto, Deus o livre disso, daquilo outro, e daquela festa, e vai que dá um azar, e vai que não dá certo, e vai que isso, e que aquilo outro, e as pessoas vivem neuróticas com isso o tempo todo. Cuidado com os falsos mestres da sua formação, porque às vezes eles deixam alguns lobos dentro do seu coração, e esses lobos ficam querendo uivar em determinadas circunstâncias, só que o seu coração já foi circuncidado, você já tem a marca de Cristo na sua vida. Largue isso, deixe isso para trás, viva como liberto. 23. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas no fundo, sabe o que é isso? Culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético.
Eu quero terminar tentando mostrar algo que me é de muito valor. Aquelas pessoas que estavam dizendo isso para a igreja, ensinando essas heresias para a igreja, influenciando a igreja, os influencers da igreja, aqueles dias, o pessoal que a igreja estava seguindo no YouTube, no Instagram, com essas porcarias, eles diziam o seguinte, assim, olha como aquele, numa linguagem de hoje, assim, olha como aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa é magra. Olha como ele é magro. Jejum. Vive no jejum. É tão magro, é de puro jejum. Isso tem cara de santidade, irmãos. Tem cara de santidade isso. Ela fala assim, pastor, mas a questão é que se ele não é magro, se ele é gordo, irmãos. Essa não é a questão. A questão aqui é que, às vezes, a gente pega algumas características e fala assim, santidade. E se a esposa dele tiver coque? Mas aquele coque alto, não é coque baixo não, alto. Ou se tiver... E a gente começa agora a ter um monte de coisa na cena evangélica, na cena da igreja, que nada tem a ver com Jesus Cristo, que nada tem a ver com espiritualidade, a gente começa a supervalorizar essas coisas, e nós começamos a criar, então, os nossos rudimentos evangélicos do mundo. Irmãos, as pessoas que influenciam a igreja, elas têm cara de santidade. Porque senão a igreja rejeita. Mas no fundo, o que esses homens queriam não era a edificação da igreja, não era o crescimento da igreja, não era uma igreja mais firme com Jesus, dando glórias a Jesus, enraizada com Jesus, sendo edificada por Jesus, passando o que tivesse que passar na presença de Jesus e dando graças. Não era isso que eles queriam. O que eles queriam? Culto a si mesmos, posição de honra, posição de destaque. Era isso que eles queriam. Era vaidade pura e simples. E o Paulo ataca o bastidor. Depois de falar da prática, ele fala, sabe o que isso não é na verdade? É que tem uma galera aí carente de reconhecimento. Então eles se arvoram em se colocar como tendo uma revelação que vocês não têm, que falta para vocês, para na verdade serem celebrados como os caras no meio de vocês. É isso. Então quando eles falam assim, olha, eu não como isso. Não estou falando que é para não comer, mas eu não como. Por que você não come? Porque não comer vai te fazer mais santo? É essa a história? Não comer alguma coisa faz alguém mais santo? Faz alguém moralmente mais reto? Faz alguém espiritualmente mais próximo de Jesus? Que evangelho é esse? Então, se a pessoa que tem essa dieta, mas ela não tem Jesus, ela está salva? Porque tem um monte de gente sem Jesus que está com essa dieta. Que não come isso, não come aquilo outro. Você pega a geração de adolescentes hoje, eles não comem carne. É uma heresia frontal contra o evangelho. Não. Vários adolescentes hoje não comem carne, irmãos, ou comem pouquíssima carne. Eles têm pena do boi. É verdade. Eles têm muita pena da vaca, do boi. Eles escolheram alguns animais para ter pena. O boi é um dos principais. Irmãos, a questão não é se a pessoa vai comer carne ou se não vai comer carne. Se ela não comer carne, ela precisa repor proteína de alguma forma. Beleza. A questão é quando eu começo a olhar para isso como moralmente reto, espiritualmente santo. Aí nós vamos começar a ter problema. Porque a cultura da verdura que você come mata um monte de bicho também. Um monte. Só que eles são menores que o boi. E eles não têm um mugido tão alto. O que a gente tem hoje, irmãos, são outras expressões, mas de uma mesma essência. Misticismo dentro da igreja. E eu quero convidar você
a lançar a mão disso, colocar isso muito longe da sua vida, para viver um evangelho puro e simples, que é o que Paulo está dizendo para eles. Ele diz, olha, isso não tem valor algum. A expressão, na versão que eu li, é contra a sensualidade, mas, na verdade, isso se aplica a todo tipo de retidão moral ou pureza espiritual. Isso não vai contribuir nem para a sua retidão moral, nem para a sua pureza espiritual. Não é assim. O que vai contribuir para a sua retidão moral e para a sua pureza espiritual é a relação que você constrói com o Senhor Jesus Cristo, é a confissão dos seus pecados, é perdoar o irmão que te chateia, que te ofende, é perdoar o marido, é perdoar a esposa, é disso que se faz a vida cristã, com honestidade, com verdade. Quando tem conflito, procure, converse, fale a verdade, porque sabe quem é que cai nesse golpe do misticismo dentro da igreja? É gente que está tentando resolver seus dilemas, mas não compreendeu com clareza o Evangelho. Então ela procura uma saída que para ela é uma saída fácil. Eu vou guardar essa dieta, eu vou guardar aquelas datas, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Essa é a receita mais simples, mas não é isso. Pegue a essência do Evangelho, o valor do Evangelho, ame ao Senhor, ame as pessoas, sirva a Deus servindo pessoas, ajude pessoas, seja generoso, seja perdoador, lance seu orgulho para bem longe de você e viva livre com Jesus. Isso é o Evangelho. Porque todo o restante foi feito por Jesus, para que você agora viva na presença dele. Não falta nada. Você pode topar com um gato preto sem problema, ele é lindinho, ele é parte da obra de Deus. Deus que criou o gato preto, o branco, o rajado, o malhado, o cinza, de Deus. Você pode passar debaixo da escada sem ficar atormentado com aquilo. Você pode, um monte de coisa que te ensinaram que tem poder sobre a sua vida, mas só tinha poder sobre a sua vida enquanto você não tinha Jesus como seu Senhor. Porque no dia que você recebe a salvação de Jesus, você tem um Senhor, um dono, que é zeloso da sua vida, e nada vai te acontecer que não seja da permissão dele. Você não presta satisfação a nenhum outro, você só presta satisfação a Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Irmãos, muitas vezes nós erramos, a gente tem espelho em casa, nós falhamos. E a primeira coisa que acontece quando a gente falha é um ataque à nossa consciência. E esse ataque muitas vezes vem mais ou menos dessa forma: mas tu não é crente? Ah, é? Tu é crente? Tá? Que crente é você? Ah, tu é pastor? Ah, tu está lá na frente cantando, bonitona. Ministrou domingo passado, né? Ah, tá ensinando criança, mas com essa vida aí, é assim que funciona, irmãos. A guerra espiritual, a guerra dentro de nós. E tem gente que quer dar satisfação para o acusador, quando na verdade devia dobrar os joelhos e buscar o Senhor da sua vida e confessar o seu pecado e falar que está doendo ter errado. Deus, eu errei contra o Senhor. Eu fiz o que não deveria ter feito. Eu errei. Tem misericórdia da minha vida. É ao seu Senhor que você presta contas. É ao seu Senhor que você se dobra e você pede perdão. E é Ele quem restaura a sua vida, te ergue e te conduz em triunfo. Amém, irmãos? Deixe isso de lado. Deixe isso de lado. Isso desonra aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. É como se não fosse suficiente, como se não fosse completo. Vivamos como libertos. Temos um Senhor e nos prostramos diante dele. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela tua palavra, um alerta incrível, Deus. Um alerta que vem com tudo, Deus. Porque a gente é criado num país cheio de misticismo, a gente é criado numa cultura cheia dessas coisas. E muitas vezes, Deus, a gente fica suscetível, Deus, a esses falsos ensinos, a essa falsa influência. Mas o Senhor nos alertou nessa noite, e nós não queremos isso na nossa vida, nós não queremos isso na nossa casa, Deus, porque nós sabemos que a nossa vida, a vida das pessoas que nós amamos, os nossos irmãos da igreja, o teu povo, Deus, o teu povo, ele está debaixo dos teus cuidados.
Ele está debaixo do teu amor, da tua graça, da tua provisão. E nós te agradecemos por, Senhor, nos relembrar isso nessa noite. Porque de tempos em tempos a gente precisa mesmo desses lembretes, Deus, desses alertas, Deus, para nós não nos perdermos na caminhada. E perdoa-nos, Deus, todas as vezes que, mesmo sem perceber, mas nós desonramos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós fizemos pouco daquilo que é a salvação. Nós fizemos pouco, Deus, do fato dele ser Senhor das nossas vidas. Porque nós tivemos medo, Deus, de falsas autoridades, porque nada são mais na nossa vida. Eram autoridades sobre nós antes de nós termos Jesus, mas agora nada são, porque foram derrotados. São derrotados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do teu Filho. Ajuda-nos, Deus, a vivermos assim, com consciência e com responsabilidade, mas como libertos, Deus. Livra-nos, Deus, dessa neurose terrível, Deus, de ficarmos atrás de regrinhas e mais regrinhas, Deus, que nada contribui para a nossa vida, quando na verdade a gente precisa estar contigo, enraizado com o teu Filho, crescendo na presença dEle, superando as adversidades, de mãos dadas com o nosso Senhor, e que o nosso coração esteja cheio de gratidão, gratidão por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor é. Te damos graças nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.